Olá, olá pessoal, tudo tranquilo? Muito bom aqui, satisfação, um dia depois do Enem, né? Um dia depois do Enem. Bom, a gente viu ali que o Enem, tá? Envolveu algumas questõezinhas ali, bem tranquila, bem simplesinha de resolver. E algumas questões mais difíceis, assim, mas a gente conseguia, por eliminação, né, das alternativas, tinha algumas ali que pelas alternativas, e eu já tinha falado isso, tá? A gente consegue eliminar muita coisa e chegar na resposta certa, tá? Então o Enem tem dessas coisinhas. Por exemplo, tinha uma questão, só para antes da gente iniciar, tinha uma questão lá da circunferência, tinha um cano e outras 3 circunferências. Era uma coisinha assim, era C, sei lá, C, um negócio assim era. Tá? E aí tinha aqui 10 centímetros, se eu não me engano, e... não era isso. Era isso, né? Era isso, né? Isso, era 10 centímetros. Exatamente, exato. E era, nossa, pelas alternativas, tinha lá, acho que era 62, acho que o outro era 61, 62, o outro era 74, 81 e 90, se eu não me engano. Ou seja, por eliminação, tá? Ah, tu tem aí? Ah, tá. Deixa eu só dar uma olhadinha, tá? Ó, 64, uma era 64, 65,5, e a outra era 81 e 91, tá? E a questão era, nossa, era muito simples, porque é o seguinte, a gente sabia que o raio dele aqui era 30 centímetros. Mas o raio dele aqui daria 60 centímetros. Poxa, mais 10 daria 70. E mais um toquinho aqui, mais um toquinho bem pequenininho, né? Aqui, nossa, então por eliminação, a gente eliminava 64, 65, 81 e 91 e achava 74 sem conta nenhuma, tá? Então por eliminação a gente conseguia chegar. Agora, se fosse tipo uma FUVEST, alguma coisinha assim, tá? Não querendo falar, ele teria posto 71, 72, 74, aqui, sei lá, 75, e só para ter que fazer o cálculo, né, nas alternativas. Então vocês vejam que o Enem, tá? Ele às vezes nas alternativas tu consegue achar o resultado, tá? Só por eliminação, tá? Então só uma pequena observação que eu andei pegando de alguém a apostila, tá? Então, deixa aqui, tá? Depois eu queria ler só a redação. Não, né? Bom, então, olhem só. Voltando aqui, então. Deixa eu pegar a canetinha. O que nós vamos ver? Nós vamos ver hoje, tá? A matemática C, a aula 1, números proporcionais, tá? É a primeira aula ali. Então, na página, deixa eu ver aqui. Página 1, né? É a página 1 ali da matemática C. Ok? Números proporcionais, certo? Olhem só. Vejam. O que é a razão? O que é proporção? Olhem só. Razão, então, é a comparação obtida pela divisão entre as medidas de duas grandezas, e muito importante, duas grandezas na mesma unidade, ok? Ou seja, essas duas grandezas, elas têm que estar na mesma unidade de medida. Ou seja, se tu quiser comparar dois lados, por exemplo, teria que ser centímetro com centímetro, ou metro com metro, ou quilômetro com quilômetro, enfim. As duas grandezas, elas têm que estar na mesma medida. Ou quilograma com quilograma, enfim, tá? Então, dados dois números A e B, denomina-se razão, ou quociente de A por B, e indica-se dessa forma. Então, vejam, isso aqui, tá? É a razão, certo? Isso aqui é a razão. Claro, nosso B aqui, diferente de zero, também o A diferente de zero. Ok? Então, nessa situação aqui, a gente tem uma razão entre dois números. A gente lê esse número, A está para B, tá? Ou seja, A está para B. A gente lê assim também, dessa forma. Ok? Bom, continuando aqui. Igualdade entre duas razões, então, nesse caso, chama-se proporção, tá? Então, isso aqui é a razão entre dois números, e a igualdade entre eles a gente chama de proporção. Lembrem, ó, nesse caso, A está para B, assim como C está para D.
Ok? Então isso aqui é uma proporção entre 4 números aqui, tá? Ou seja, entre 4 grandezas aqui. Tudo sempre na mesma medida, tá? Na mesma ordem de medida. Ok? Bom, o que mais? Olhem só. Existe aqui 2 tipos de proporções, tá? E eu vou mostrar para vocês. Vejam só. Que nem está na apostila ali. Dado o conjunto A com os elementos A, B e C, e o conjunto B com os elementos D, E e F, tá? O que é ser diretamente proporcional? Então vejam, ser diretamente proporcional é o seguinte: A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F, tá? Ou seja, vejam o poder da igualdade aqui. Essa razão, essas proporções aqui, elas vão me gerar uma constante, tá? Que é chamado de constante de proporcionalidade, ok? Ou seja, isso quer dizer que A sobre B, C sobre D, E sobre F, isso aqui vai me gerar uma constante. Ah, professor, como assim? Olhem só, se eu tiver a medida aqui, por exemplo, 4 sobre 8 é igual a 6 sobre 12, que é igual a, sei lá, 9 sobre 18. Quem é minha constante de proporcionalidade aqui? Fiz certo? Quem é minha constante de proporcionalidade aqui? 1/2. Ou seja, é a simplificação de todos eles. Ó. A minha constante de proporcionalidade será 1 sobre 2. Ok? Então isso aqui é uma razão, certo, entre 2 números, e a proporção deles vai me dar uma constante de proporcionalidade, que nesse caso é 1 sobre 2, tá? Então vejam, a gente tem aqui algumas regrinhas. Olhem só, nesse caso temos o seguinte: temos que A está para B, assim como C está para D, assim como E está para F. Então nesse caso, a gente pode escrever ele da seguinte forma, ou seja, A mais B, eu vou botar ele aqui, tá? Para usar esse exemplo aqui de baixo. Então vejam, A está para B, assim como C... A está para B não, A está para D, perdão. A está para D, assim como B está para E, assim como C está para F. Então a gente pode escrever essa proporcionalidade da seguinte forma: A mais B mais C sobre D mais E mais F, tá? Que também vai me gerar uma constante de proporcionalidade K, a mesma constante, tá? Só para vocês verem, olhem só, a gente tem aqui, nesse caso nós temos, ó, vou apagar isso aqui e vou resolver ele aqui. Vejam, ó, 4 mais 6 mais 9. Vejam, dividido por 8 mais 12 mais 18. Ou seja, 4 mais 6, 10, 10 mais 9, 19, tá? Sobre, nesse caso, 8 sobre 36. Ou seja, simplificando esse número vai me dar quanto? Tá? 38. Tá? 38. Já estava estranhando, deu tilt. Ó, 19 sobre 38. Simplificando isso aqui vai dar quanto? 1/2, né? Que é a mesma constante de proporcionalidade. Ok? Certo? Então, essa regra de proporção funciona. Isso se chama diretamente proporcional. Ou seja, se nós fôssemos ver aqui, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que A está para D é igual a uma constante K. Ou seja, o que isso significa? Significa que A é igual a K vezes D. Ó, constante de proporcionalidade. Ou seja, B sobre E é igual a K. O que isso significa? Significa que B é igual a K vezes E. Tá? E mesma coisa, né? C sobre F é igual a K. Ou seja, C vai ser igual a F vezes K. Tá? Então isso aqui é a constante de proporcionalidade. Olha só, mas além de ser diretamente proporcional, a gente fala também de inversamente proporcional. O que isso quer dizer inversamente proporcional? Olhem só, vejam, a gente tem a seguinte situação aqui do inversamente. Olhem só, temos assim, A é inversamente proporcional a D. Lembre que inverso é o número inverso. Por exemplo, que é o inverso de 3. 1/3, que é o inverso de 3/5.
5 terços. Isso é ser inverso, tá? Então veja, A é inversamente proporcional a D. B é inversamente proporcional a E. E C é inversamente proporcional a F. Isso também vai me gerar uma constante, que eu vou chamar de constante K. Uma constante de proporcionalidade aqui também. Ou seja, nesse caso, o que isso significa? Significa o seguinte, que A sobre A vezes D, ou seja, o que acontece? Quando conservo o numerador e inverto a fração aqui numa multiplicação. Então, nesse caso, isso aqui vai ficar A sobre 1 sobre D, isso aqui conserva a primeira fração e inverte a de baixo numa multiplicação, ou seja, D sobre 1, que é igual a uma constante K. O que isso quer dizer? Quer dizer que A vai ser igual a K sobre D. Repare que nesse caso, é diferente. Na proporcionalidade, o que acontecia? O K multiplicava o denominador. Aqui não, o K está sendo dividido por um denominador aqui, tá? Certo? Então é pouco diferente, é bem diferente. Então nesse caso aqui, só para mostrar um outro, se eu tiver aqui B sobre 1 sobre E é igual a K, ou seja, o que isso significa? Significa que B vezes E é igual a K, ou seja, B vai ser igual a K sobre E, tá? Então, cuidado com esse esqueminha de diretamente proporcional e inversamente proporcional, ok? Próxima. Olha só, vamos ver um exemplo aqui. É o exercício 3, se eu não me engano é do exercício de sala. É, o exercício de sala. Olha só, eu quero dividir 150 partes. Quero dividir 150 em partes diretamente proporcionais. Ou seja, como assim diretamente proporcionais a 3, 5 e 7? O que é ser diretamente proporcional? Ó, eu quero dividir esse número diretamente proporcional a 3, que é igual ao número B, que é diretamente proporcional a 5, que é o número C, que é diretamente proporcional a 7. Ou seja, A mais B mais C tem que ser igual a quanto? 150, perfeito? Ó. A mais B mais C dividido por 3 mais 5 mais 7. Ou seja, A mais B mais C é 150 dividido por 3 mais 5, que é 8. 8 mais 7, 15. Nossa, deu uma travada agora para 8 mais 7. Então vejam, quem será a constante de proporcionalidade aqui? Quanto? 10, né? 150 dividido por 15 dá 10. O que isso significa? Significa que A sobre 3 será igual a quanto? 10, que é a minha constante de proporcionalidade. Ou seja, meu A vai ser igual a 30, né? Porque o 13 está dividindo. Ó, A sobre 13 igual a 10. O 13 está dividindo. Passa para o outro lado multiplicando. Então, A igual a 30. B sobre 5. Ou seja, B sobre 5 é igual a 30. Ou seja, nesse caso... Ah, meu Deus. Meu Deus. Nesse caso aqui é 10. Então, B vai ser eu que viajei. B vai ser igual a 50. Não, porque nesse caso, 150 dividido por 15 dá 10. Então, B sobre 5 é igual a 10. Então, 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Aí, 10 vezes 5, 50. Próximo, C sobre 7 igual a 10. Ou seja, nesse caso, C igual a 70. Então, vocês vejam, somando aqui, né, no caso, vai ficar 30 mais 70 dá 100, 100 mais 50, 150. Então, eu dividi os números 150... diretamente proporcionais ao número 3, 5 e 7. Ok? Bem tranquilo, né? E dividir 14 em partes inversamente proporcionais. Nessa situação, a gente tem o seguinte, tá? Como eu quero que seja inversamente proporcional, a gente tem essa situação aqui. A sobre quem? 1 terço, perfeito, ó, inversamente proporcional a 3, ou seja, 1 terço, ok? Tem que ser igual a B sobre inversamente proporcional a 4, ou seja, nesse caso, 1 quarto. Tem que ser igual a mais B dividido por 1 terço mais 1 quarto, tá? Então, nesse caso, A mais B, a gente sabe que tem que dar 14,
sobre 1/3 mais 1/4, vou tirar o mínimo múltiplo, que é 12. 12 por 3 vezes 1 dá 4, mais 12 por 4 dá 3 vezes 1, 3. Então isso aqui vai ser, nesse caso aqui, minha constante de proporcionalidade será 14 sobre 7 sobre 12, ou seja, vou simplificar o 14, quer dizer, conserva a primeira fração e inventa de baixo. Então isso aqui vai ficar 14 que multiplica 12 sobre 7. Simplifico 14 com 7, isso aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. 2 vezes 12, 24. Então minha constante de proporcionalidade aqui será 24. Então a gente vai ter A sobre 1/3, vai ser igual a quem? Quero descobrir quem é A. 24. E aqui, B sobre 1/4, que é igual a 24. Então veja, duas formas. Ou eu inverto esse cara, ou esse cara aqui, esse 1/3 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Ou seja, vai ficar A igual a 24 vezes 1/3. Ó, está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 1/3 vai estar multiplicando. Nesse caso, meu A vai ser igual a... Eu ia escrever 8, tá? 8, ok? Então vejam, B é igual, e esse 1/4 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 24 vezes 1/4, ou seja, nesse caso aqui, B vai ser igual a 6. Vejam, A mais B, 14. Tá? Então isso é ser inversamente proporcional. Certo? Ok? Bom, agora, vamos ver uma questãozinha aqui. Da UFSC. Olhem só. O perímetro, isso aqui é a tarefa complementar, tá? Número 12 ali da apostila. Ok? O perímetro de um terreno é 72 metros. A medida de seus lados são inversamente proporcionais a 2, 3, 5 e 6. A medida em metros do menor lado desse terreno é, tá? Então vamos trabalhar conforme a gente estava vendo de inversamente proporcional. Então a gente tem o seguinte. Eu tenho que, nesse caso, a gente tem que o perímetro é 72. Pessoal, representação de perímetro, tá? Perímetro é a soma de todos os seus lados, certo? A representação de perímetro, a gente representa como 2P, tá? Então, perímetro é igual a 72 metros. E ele diz que as medidas de seus lados são inversamente proporcionais a 2, 3, 5 e 6. Então, nesse caso, esse terreno é um terreno quadrilátero, tem 4 lados aqui. Então, ele será inversamente proporcional a 2, então vou chamar de A sobre quem? 1/2, perfeito, vai ser igual a B sobre 1/3, perfeito, é igual a C sobre 1/5, inversamente proporcional, que é igual a D sobre 1/6, certo? Ok? Então vejam, eu sei que A mais B mais C mais D vai ser igual a quanto? 72, tá? Então nesse caso eu vou ter aqui 72. Só para ver onde eu tirei isso aqui, tá? Ou seja, isso aqui é A mais B mais C mais D, que é o perímetro, ó. Que é o perímetro, tá? 72. E aqui eu vou ter a seguinte situação. Vejam, eu vou ter aqui 1/2 mais 1/3 mais 1/5 mais 1/6. Então a gente vai ter 1/2 mais 1/3 mais 1/5 mais 1/6, tá? Então, resolvendo essa paradinha aqui, nós temos igual a 72. Mínimo múltiplo comum aqui, entre 2, 3, 5 e 6, será 30, né? Vai dar 30, vai dar 5 vezes 6, que vai dar 30. Então, nesse caso, só para conferir, tá? A gente faz 2, 3, 5 e 6. Ou seja, como são primos aqui, né? 2 vezes 3 aqui vai dar 6. Então, nesse caso, vai dar por 2, vai dar 1, 3, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. E por 5, né? Então, vai ficar 6 vezes 5, 30. 30. Divido e multiplica. 30 dividido por 2,
15. Então, vezes 1 vai dar 15, mais 30 por 3 dá 10, mais 30 por 5 dá 6, mais 30 por 6 que dá 5. Tá? Então, nesse caso, nós teremos 72 dividido por 15, mais, isso aqui vai ficar 20, 30, 30 e 36 sobre 30. Conservo a primeira fração e inverto a de baixo numa multiplicação. 72 que multiplica 30 sobre 36. Eu acho que 72 por 36, isso aqui, se não me engano, dá 2, né? Dá 2. Então isso aqui vai ficar 36 por 72. 72 por 36 dá 2. 2 vezes 30, 60. Então vejam, nessa situação, ele está pedindo quem? O menor lado. Pergunta, qual dos três será o meu menor lado? Quanto? 1 sobre 6. Ou seja, por que 1 sobre 6? Porque, veja, porque ele vai dividir esse cara aqui por 6. Então será D sobre 1/6 vai ser igual a 60. Então D vai ser igual a 60, que multiplica 1/6, ou seja, meu D vai ser igual a 10. Ok? Então isso aí. Bom, olhem só o que eu achei, ó. Dica, ó. Dica, não contei pra ninguém, tá? Isso aqui vai sair no Enem. Vai sair no Enem isso aqui. Olhem só. Em um certo teatro, ó, a questãozinha, pessoal, que não dá pra errar, tá? Em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras desse mesmo setor é... Bom, vamos lá, questãozinha. Nesse caso, quantas cadeiras a gente tem no total aqui? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 vezes 7, 70. Então, nesse caso, ele pede em relação a todas as cadeiras, tá? Sobre a questão... As que estão reservadas, né? Cadê comigo? As que estão reservadas. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ou seja, 17 sobre 70. Tá? Ok? Isso aqui é questão fácil, tá? Quem errou essa aqui e acertou uma difícil, já era pontuação, tá? Já era pontuação. A pontuação da difícil já cai. Mais uma, pra gente fechar aqui. Não contem pra ninguém também, tá? Mais uma. Para se construir um contrapiso, é comum, na constituição do concreto, se utilizar cimento, pessoal, cimento, areia e brita. Na seguinte proporção, uma parte de cimento, ou seja, vou chamar de cimento de C, uma parte de cimento, ó, o que ele está falando aqui? O que ele está falando? Proporção. Proporção. Lembre, ó. Proporção. É igual a quem? É igual a 4 partes de areia, ou seja, A sobre 4, que é igual a quem? 2 partes de brita, ou seja, B sobre 2. É igual. Pessoal, para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então, veja, 14 metros cúbicos. Quer dizer que essa proporção, a soma desses caras tem que ser igual a quanto? 14. 14 sobre 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 14 sobre 7, 2. Quanto de cimento que ele quer? É cimento, né? Carga de cimento. Cimento sobre 1 igual a 2. Cimento é igual a... O
que acabamos de ver. E muito mais simples, ó, 14/7. Certo, galera? Forte abraço aí pra todo mundo e boa semana, tá?